Mistérios do universo. Todo gigante já foi um bebê, embora você nunca tenha visto o estágio de desenvolvimento. O telescópio espacial mais avançado da NASA está lançando luz sobre os anos de formação na história do universo que estavam muito além do nosso alcance até agora. Em junho de 2022, o telescópio espacial James Webb descobriu muitas galáxias distantes quando tirou sua primeira imagem de campo profundo. De repente, galáxias surgiram a surgir da escuridão do tempo e do espaço, revelando-se. O universo, pela primeira vez, começou a parecer muito mais estranho do que jamais imaginamos. Galáxias emergiram do que deveriam ser a idade das trevas do universo, levantando dúvidas sobre a ciência do nosso modelo cósmico. E não foram apenas algumas galáxias. O telescópio Webb encontrou centenas delas. Uma dessas galáxias foi encontrada por um astrônomo de Austin, Stephen Finkelstein. Ele a chamou de Galáxia de Maisy, uma homenagem à sua filha, porque eles avistaram no aniversário dela. Inicialmente, o cientista e sua equipe pensaram que uma galáxia havia se formado quase imediatamente após o Big Bang. Em escalas de tempo cósmicas, sim, eles estimaram que ela tenha ocorrido em cerca de apenas 290 milhões de anos após o Big Bang. Mas, depois de analisar a galáxia com equipamentos mais avançados, descobriram que ela é cerca de 100 milhões de anos mais velhos do que isso. Isso ainda não tirou seu título de ser a galáxia mais antiga já observada, formada apenas 390 milhões de anos após o Big Bang. No entanto, os detentores do recorde de ser a galáxia mais antiga já vista podem não aproveitar o primeiro lugar por muito tempo. Atualmente, há cerca de mais 10 galáxias que a equipe do CEERS está avaliando, que podem ser ainda mais antigas do que a galáxia de Maisy. Estamos vendo uma ascensão de galáxias massivas mais rápida do que pensamos anteriormente, disse Fábio Pacucci, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. As idades de algumas dessas galáxias primitivas são estimadas em apenas bolsas de milhões de anos. Isso pode ter implicações para grandes estruturas de matéria obscuramente desconhecidas, como halos, que, de acordo com nossa cosmologia, esculpiram galáxias primitivas. Sim, algumas galáxias candidatas ao universo primitivo problemático e potencialmente destruidoras de modelos ainda permanecem. E a primeira entre elas pode ser uma classe de galáxias, identificada por uma equipe de cientistas da Swinburne University of Technology, na Austrália. A equipe descobriu galáxias com bilhões de massas solares comparáveis em peso à Via Láctea, de apenas cerca de 750 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias são de 10 a 100 vezes maiores do que as galáxias vistas anteriormente nesta era e estão compactadas em estruturas 30 vezes menores do que a Via Láctea. O que é mais intrigante é que as galáxias aparentemente estavam hospedadas muito mais estrelas do que pensávamos ser possíveis. Na verdade, os próprios fundamentos de nossa compreensão de como estruturas massivas se acumularam ao longo do tempo desafiaram o modelo cosmológico padrão. Lembra do que Michio Kaku disse no ano passado, depois que essas galáxias muito antigas apareceram nas imagens do Webb? Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. There should not be primordial galaxies that are bigger than the Milky Way galaxy that are only half a billion years old. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. Bem, esse é o problema.
O telescópio espacial James Webb está perturbando a cenoura de maçãs. De repente, percebemos que talvez tenhamos que reescrever todos os livros didáticos sobre o início do universo. Agora, leva muitos bilhões de anos para criar uma galáxia como a Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas, com muitos bilhões de anos de idade. Mas o telescópio James Webb inclui 6 galáxias que existem meio bilhão de anos após o Big Bang, e que são até 10 vezes maiores que a Via Láctea. Isso não deveria acontecer. Não deveria haver galáxias primordiais que sejam maiores que a Via Láctea e que tenham apenas meio bilhão de anos. Algo está errado. Talvez tenhamos que revisar nossa teoria da criação do universo. Isso foi no ano passado. Não só descobriu galáxias mais distantes depois disso, como recentemente o Webb detectou galáxias semelhantes à Via Láctea na borda do universo que, de acordo com nossa física, não deveriam existir. Muitas galáxias antigas, como as que o JWST detectou, eram ricas em gás brilhante, tão brilhantes que o próprio gás poderia ofuscar as estrelas que surgiam de dentro. Essas novas descobertas revelaram o quão comuns essas galáxias gasosas infantis, cintilantes, eram quando o universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 2 bilhões de anos. As observações agora revelam que quase 90% das galáxias tinham chamadas características de emissão extremas, o que significa que elas exibiam todo aquele gás brilhante. E, enquanto estudavam essas galáxias antigas, os astrônomos tropeçaram no exemplo mais distante de uma galáxia no universo que se parece com a nossa galáxia, a Via Láctea. Sim, você escolheu direito. Quando o universo tinha apenas 2 bilhões de anos, a recém-descoberta galáxia espiral Sears 2112 parece ter apresentado uma barra de estrelas e gás cortando seu coração. Mas espere um minuto. Como isso é possível? Nossa galáxia, a Via Láctea, também é uma galáxia espiral, ostentando uma barra semelhante. Os cientistas suspeitam que a barra da Via Láctea gira cilindricamente, canalizando gás para o centro da galáxia e provocando explosões de formação de estrelas. Os astrônomos pensaram anteriormente que essa estrutura galáctica marcava o fim dos anos de formação de uma galáxia. Então, era esperado que fosse visto apenas em galáxias antigas, que pudessem ter alcançado a maturidade completa, talvez aquelas que existiram na metade da evolução do universo. E com as observações passadas do telescópio espacial Hubble sobre morfologias de galáxias, pensávamos que o universo primitivo hospedava muito poucas galáxias barradas. No entanto, tudo o que sabemos sobre o universo primitivo está mudando. As novas descobertas coletadas a partir de dados do telescópio Webb concluem que pode não ser necessariamente verdade que espirais barradas deveriam ter existido apenas recentemente no universo. A descoberta da galáxia espiral Sears 2112 revela que galáxias que se assemelham à nossa já existiam há quase 12 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 15% de sua idade atual. Sim, Sears 2112 foi observado em um desvio para o vermelho de 3, quando o universo 2,1 bilhões de anos. Essencialmente, isso significa que a luz da galáxia levou quase 12 bilhões de anos para chegar ao telescópio espacial James Webb. Esta é uma descoberta surpreendente, pois acredita-se que as barras galácticas vistas na galáxia se manifestaram cerca de 4 bilhões de anos após o nascimento do universo. O modelo padrão da cosmologia prevê que as condições físicas do universo primitivo deveriam ter impedido a formação dessas galáxias barradas em geral. Mas aqui estamos. Não só isso, mas até mesmo teorias teóricas de simulações cosmológicas realmente lutam para reproduzir tais sistemas nessas épocas. Então, o que está acontecendo?
Agora precisamos entender qual ingrediente físico-chave está faltando em nossos modelos. Se algo estiver faltando, disse um dos cientistas associados à descoberta. Agora, se você acha que é isso, aqui está a parte maluca. Os cientistas acreditam que 85% de toda a matéria no universo é matéria escura, uma substância misteriosa e elusiva para dúvidas porque não interage com a luz. Acredita-se que a matéria escura tenha influenciado radicalmente a evolução das galáxias e a formação de estrelas desde 380 mil anos após o Big Bang. As descobertas da nova pesquisa, no entanto, mostram que a evolução das galáxias, pelo menos no caso do CEERS 2112, foi dominada pela matéria comum e não pela matéria escura, quando o universo tinha cerca de 2 bilhões de anos. Sim, é uma grande descoberta e confirmação de que a evolução desta galáxia foi dominada por bários, a matéria comum de qual você, eu e tudo o que vemos somos feitos, e não pela matéria escura, apesar de sua superabundância. Bem, isso é novo. Neste ponto, não acho que ninguém esteja esperando nada além de algo surpreendente do telescópio espacial James Webb. Estes são tempos emocionantes. Estamos vivendo em uma era que verá uma grande transformação na cosmologia. Os segredos do universo estão agora ao nosso alcance. O que vocês têm a dizer? Deixem seus comentários abaixo. E não esqueça de se inscrever no Mistérios do Universo, porque este é o seu universo.